Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 202. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um projeto de iniciação, hoje de número 202. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui. É uma honra, uma felicidade muito grande estarmos reunidos aqui para desenvolver o nosso encontro nesse programa Projeto Iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? São duas bases fundamentais. A doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, e fundador da Sociedade Teosófica, e também os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse século XXI, início da Era de Aquários. Muito bem. Devemos dizer que, para começar o projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. É aconselhável pelos mestres, né? A pessoa se filiar a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, né? Mas, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem para a Sociedade Brasileira de Eubiose e para começar o seu curso de iniciação, né? Então, devemos dizer que o curso de iniciação na eubiose se faz através de um grau, de um curso chamado grau peregrino. Então, já está em andamento em vários departamentos pelo Brasil, né? O grau peregrino. Então, a pessoa deve, então, fazer a sua inscrição. Como é que a pessoa pode fazer a inscrição? Muito simples. É só ir numa ferramenta de busca da internet, procurar o site da eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Encontrar no site, entra, lá tem muitas informações no site, né? Inclusive tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? A pessoa clica e vai surgir a possibilidade da pessoa entrar em contato com um dos departamentos. No Brasil existem muitos departamentos e no exterior também. Então a pessoa entra em contato com um departamento, né? O site vai perguntar para a pessoa assim, qual é o seu nome e cidade? Então a pessoa dá o nome e a cidade e estado onde está. Imediatamente o site responde a respeito da existência ou não de um departamento na sua região. Geralmente é na capital ou uma cidade importante do seu estado, né? Então a pessoa vê. Se coincidir que está na sua cidade, melhor ainda, né? A pessoa entra em contato é dado para ela o site, o endereço, o telefone do departamento, né? A pessoa entra em contato e faz a sua inscrição para fazer o grau peregrino, né? Isso é muito importante, né? Então, a pessoa faz o primeiro grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando esses 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está, então. Aí está a questão. Agora, pode ser que a pessoa... É recomendável que a pessoa faça o curso presencial, de forma presencial. Agora, pode ser que o departamento esteja longe da sua cidade, ou a pessoa não tenha a possibilidade de se locomover, né? Seja longe. Mas, mesmo assim, é possível fazer o curso, todos os cursos, né? A pessoa entra em contato com o departamento, faz a sua inscrição, e ela faz o EAD, Ensino à Distância. Então, ela vai receber as aulas pela internet. Pronto, está resolvido, perfeito? Aí ela faz o curso pela internet e segue todo o curso até chegar o momento em que ela tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, o que acontece? Ela pode participar de palestras internas e externas, pode participar de reuniões internas e externas, de ritualísticas, muito importante, né? E tem algo de enorme importância. Ela tem a possibilidade de ler as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, de ensinamentos fundamentais para o entendimento da antropogênese, da cosmogênese, do cosmos, como no universo, enfim, né? Tudo bem? Aí está o convite que nós fazemos a todos, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos continuar o nosso trabalho, né? Continuar o nosso trabalho.
justamente nós estamos aqui analisando justamente as parábolas do nosso mestre, do nosso excelso mestre Jesus o Cristo, né? E Jesus o Cristo, parábola de Jesus o Cristo na visão iniciática, né? A segunda parte hoje, a segunda parte, né? Muito bem. Então aqui, vamos ver aqui as finalidades das parábolas, né? Para que servem as parábolas, né? Jesus utilizou as parábolas para servir de ilustração das verdades do reino de Deus e aplicou-as como ensinos doutrinários, conotações morais e iluminações espirituais para seus discípulos, pois as parábolas tinham duas finalidades, pelo menos em sua quintessência. Primeiramente, revelava as verdades de Deus aos seus discípulos fiéis e confirmava-os no caminho da verdade. Embora muitas das parábolas que Jesus narrou para as multidões, os seus próprios discípulos a priori não entenderam. Todavia, Jesus lhe ensinava tudo em particular. Claro, Jesus ensinava a parábola, tinha pessoas que entendiam, outras não. Os discípulos eram a mesma coisa. Muitas vezes os discípulos não entendiam a parábola. Então, Jesus ensinava para eles particularmente o sentido da parábola. Né? Tudo bem? E a segunda finalidade da parábola era obscurecer os ensinos do reino de Deus para os empedernidos e desobedientes às verdades de Deus. Então, a verdade realmente dá um trabalho, a pessoa tem que ler a parábola, meditar, tentar entender o significado. Né? Então, não é qualquer pessoa que tem essa disposição para entender. Isso aí, na verdade, a parábola, em vez de ensinar as pessoas, também servia como uma proteção ao conhecimento fundamental. Né? Tanto que Jesus, ele sempre dizia para os discípulos, não joguem pérola aos porcos, só ensine as coisas para aquelas pessoas que estejam em condições de entender o ensinamento. Isso é muito importante. Muito bem. Interessante que nós temos 4 evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos, que nós vimos, né? E um dos evangelhos é o evangelho de João. Né? E interessante que, quanto à questão das parábolas, existe uma coisa muito importante no evangelho de João. Não há parábolas em João. Olha só, João nunca escreveu parábolas de Jesus. Impressionante, né? Após o abundante material parabólico dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, é um tanto surpreendente chegar a João e descobrir que não há parábolas, como as encontramos nos evangelhos sinóticos, onde o método parabólico de Cristo está adequadamente ilustrado. Então, João não pôs parábola de Jesus no seu evangelho. Da mesma forma como João nunca usou da mesma forma, João nunca usou o vocábulo milagre. Ele nunca usou essa palavra e nunca descreveu milagres no seu evangelho. Mas o termo sinal, em vez de milagre, ele falava sinal. Para mostrar o valor de milagre, ele nunca também utilizou a palavra parábola. Então, ele nunca usava a palavra parábola ou milagre. É uma característica de João. Agora, nós devemos saber que o João é realmente o evangelho mais evoluído, mais adiantado. Não estou dizendo que João era mais evoluído que os outros, isso só Deus sabe. Né? Mas ele tinha uma característica diferente dos outros seus três companheiros de parábola. Né? Ele mostrava Jesus como filho de Deus, não explorava a questão dos milagres, mas demonstrava justamente a união de Jesus com Deus, né? E Jesus servindo de veículo para o Pai Celestial. Né? Então, enquanto o 4º evangelho, semelhante aos outros 3, proclama o Cristo como o Redentor prometido de uma raça perdida, João é diferente dos outros escritores sinóticos, dos outros evangelhos, né? No sentido de que ele dá proeminência à divindade do Salvador. Ele dá muita ênfase justamente à divindade de Jesus Cristo, à natureza divina dele. Né? Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque analisam a vida e as obras de Cristo de um ponto de vista comum. Então, sinótico é um termo que dá essa visão. São semelhantes. Né? Então, Mateus, Marcos e Lucas constituem os evangelhos sinóticos. Eles são muito semelhantes entre si. Né? Muito bem.
A categoria de João, o Evangelho de João, é distinta. E porque ele pressupunha tudo o que os outros três tinham escrito, decidiu registrar o que os outros omitem. Interessante, né? O que os outros omitiram, ele passou a descrever no seu evangelho, né? Então, realmente, o evangelho de João é um evangelho muito difícil de ser entendido, né? Principalmente que ele conta o futuro da humanidade, né? É muito difícil, né? Esse fato explica a ausência de parábolas em João. João era muito, muito importante. Aliás, devemos dizer que, veja, Mateus, ele conheceu Jesus e escreveu, ele assistiu às palavras de Jesus e fez as parábolas. Né? Aliás, Mateus era um cobrador de impostos. Chamado Levi. Ele era chamado Levi, cobrador de impostos, que era odiado pelos judeus, né? Mas Jesus o aceitou, né? Não levou em conta o fato de ele ser cobrador de impostos, né? E ele se tornou-se muito junto a Jesus e escreveu aquilo que ele presenciou, né? O Lucas, então aí nós temos aí essa apresentação, né? O Marcos, ele escreveu o Evangelho, mas ele não entrou muito em contato com Jesus. Ele entrou em contato com Pedro. Marcos escreveu o seu Evangelho através do que o Pedro lhe transmitiu. Isso é uma característica dele, Marcos. E o Lucas não conheceu Jesus. Veja, Lucas não conheceu Jesus. Como é que ele escreveu o Evangelho? Escreveu o Evangelho através daquilo que lhe passou Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, então, passou para Lucas, o que ele sabia, né? E de Jesus, etc., e Lucas escreveu o seu Evangelho. Agora, João, não. João esteve presente com Jesus. Foi o discípulo mais próximo de Jesus. Aliás, quando ele conheceu Jesus, segundo os entendidos, ele devia ter de 22, 21 a 26, a 25 anos, por aí, né? Um jovem, né? E ele esteve ao pé da cruz. João, né? E estava apoiando Maria. Ele apoiava Maria, que estava muito contristada, muito triste com aquela cena horrível, né, da crucificação do Mestre. Né? Então, num determinado ponto, no final da sua crucificação, Jesus, então, no Evangelho está escrito que Jesus falou assim: homem, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Então, ele deu indicação do seguinte: no meio daquele sofrimento todo, ele deixou Maria aos cuidados de João. É verdade que isso não aconteceu, porque isso aí, a religião não aceita isso. Na verdade, Jesus não morreu na cruz. O conhecimento iniciático aponta isso. Jesus não morreu na cruz. Ele foi tirado vivo, foi para a casa de Arimateia, foi tratado, depois se recuperou e foi para o Oriente. E Maria foi com ele para o Oriente. Caminharam para o Oriente. E diz os evangelhos que ele morreu, Maria morreu no meio do caminho. Ela faleceu antes de chegar no Extremo Oriente, ela morreu. Mas o Jesus, ele viveu até longa data, né, de existência, e teve filhos, deixou filhos no Oriente, né, e tem até a sua sepultura. A sua sepultura está lá no Oriente, né, foi descoberta por um eminente pesquisador, né, no século XIX, ele descobriu o túmulo de Jesus no Oriente. A religião não aceita isso, mas no sentido esotérico, ensinado isso. O nosso mestre ensina isso. Né? Nosso mestre ensina que Jesus não morreu na cruz. Ele foi tirado da cruz, levado para a casa de José de Arimateia. Maria tratou dele, Maria Madalena e a Maria, a irmã de Lázaro, né? Arimateia também. E o mestre diz que ele foi levado, num determinado momento, ele foi levado para os mundos internos, para Duarte, para o mundo de Duarte. Ele estava muito machucado das atrocidades que fizeram com ele, né? Então os mestres levaram ele para Duarte e curaram as suas chagas. Ele se recuperou e foi para o Oriente, e morreu lá no Oriente, tudo bem? Então isso é interessante a gente observar isso. Ocultando as realidades espirituais. Vejamos isso na prática, ao passo que aos de fora, como está no Evangelho. E disse-lhes: a vós, discípulos, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas,
para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então ele falava, para parábolas ele já fazia uma seleção. Ele sabia que somente alguns iam se dedicar ao estudo da parábola para entender o fundamento da parábola. Era uma forma também, ele tinha de... Era uma forma de tratar esses assuntos muito importantes de maneira simbólica, mais fácil, mas também para os não dedicados a esse estudo, se tornava difícil o entendimento. Né? Então, eles não poderiam usar esses entendimentos como Jesus não queria para fazer o mal. Né? Percebam bem, Jesus estava ocultando as realidades espirituais para os incrédulos, porque não desejava vê-los fora do reino de Deus, ou estivessem fazendo acepção de pessoas para a salvação. Porque a atitude do povo e dos religiosos na época era de endurecimento deliberado de seus próprios corações, para com a única mensagem que poderia livrá-los de seus pecados, garantindo-lhes pleno perdão e dar-lhes graça, entrada no céu e nas promessas eternas. Mas o evangelho do reino de Deus e o Messias de Israel foi rejeitado pelos que esperavam nas promessas feitas aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então ele, como Messias, foi rejeitado, né, pelos seguidores do Antigo Testamento. Né? Assim se cumpria neles o que estava previsto pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, há mais de 700 anos antes do advento de Cristo. É claro que no Antigo Testamento era falado a respeito da vinda do Messias, e era o próprio Cristo, só que eles não entenderam. Por isso, lhes falo por parábolas, falava Jesus, né? Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, já era uma seleção. A parábola já fazia uma seleção, porque aqueles que deveriam compreender, entenderiam sim, acabariam entendendo, através da meditação. Né? De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, uma profecia de Isaías. Né? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenderam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Assim falou Jesus. Então, em João tem símbolos. Né? Podemos analisar a simbologia que existe em João, evangelista. Né? Mesmo assim, as preciosas alegorias, os símbolos que João nos dá, acrescentam um rico depósito de discursos figurados contidos na Bíblia. João viveu mais próximo do Senhor do que os outros apóstolos. O apóstolo que viveu mais junto de Jesus viveu foi João, o apóstolo. E ele parecia entender o significado interior de suas mensagens, mais do que os outros. Por isso, supriu-nos com imagens sugestivas que Jesus usava em seus discursos. Nos milagres, a diferença aparece no significado que eles possuem. Nos sinóticos, os 3 evangelhos não de João, Jesus realiza os milagres movido por compaixão. Em João, os milagres adquirem um caráter de sinais, manifestando a glória de Jesus. Então, os outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, mostram Jesus fazendo milagres, uma coisa extraordinária. Mas em João, ele dá o milagre como um sinal, realizando a manifestação da glória de Jesus. Né? Os sinóticos apresentam Jesus como sendo filho do homem, o maior de todos os profetas, Salvador, Messias esperado e anunciado no Antigo Testamento. João, por seu lado, mostra um Jesus que vem da parte de Deus para revelar a plenitude divina e que ele, sendo filho de Deus, tem condições de realizar essa missão. E no vocabulário que vamos conhecer, a mente do autor. Então, isso aí é muito importante. João tinha uma posição completamente diferente dos três outros evangelistas. Então, João, na verdade, é um trabalho difícil de ser entendido, viu? Muito difícil, principalmente Apocalipse, né? Apocalipse. E João tinha essa possibilidade, ele via, ele tinha visões, os outros não.
Os outros não tinham visões. João tinha visões. Ele percebia, através de visões, aqueles ensinamentos que Jesus queria transmitir para a humanidade e Deus também, como consequência. Terminologia e simbologia no Evangelho de João. Vamos ver aqui. Os sinóticos utilizam um vocabulário diverso de João, se atendo mais às palavras comuns no linguajar religioso de Israel. João, vivendo e escrevendo para os gentios, caracteriza seu vocabulário com uma terminologia usada com raridade nos sinóticos. Ele se difere dos outros 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, também conhecidos como evangelhos sinóticos, como estamos falando, por focalizar-se nos termos espirituais, ao invés dos eventos históricos. Os outros tinham um foco muito importante nos eventos históricos, e João se fixava nos eventos espirituais. O Evangelho de João apresenta muitas lições importantes sobre como viver aqui na Terra e como determinar o nosso destino eterno depois que morremos. Primeiro, o livro claramente estabelece que Jesus o Cristo é o Messias judaico sobre o qual o Velho Testamento profetizou. Ele falou indiscutivelmente, João falava isso, que o Jesus o Cristo era o Messias que profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Então ele dizia que ele era o Messias, né? Que estava prometido nas linhas escritas no Velho Testamento. Segundo livro, ensina sobre o propósito de Jesus o Cristo e o motivo pelo qual foi enviado à Terra por Deus. Além disso, o Evangelho de João se diferencia dos outros evangelhos ao se focalizar menos nos eventos e mais em temas espirituais. Também? Então, os outros 3 evangelistas se fixavam em eventos, milagres, passagem, viagem, etc., fatos históricos, fatos eventuais. Agora, o João não, ele se fixava em temas espirituais. Isso é muito importante. Por último, para a gente analisar, há uma mensagem clara no Evangelho de João que nos ajuda a compreender a verdade sobre Deus, a verdade sobre a eternidade e a verdade sobre a decisão de aceitar Jesus o Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, João era fantástico, fantástico. Muito bem. Evangelhos no compasso quaternário. Vamos ver agora como nós vivemos no compasso quaternário, né? Então, e os evangelhos são 4, né? Então, inseridos dentro do compasso quaternário. Como nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou, nada acontece por acaso. Então, os evangelhos têm um 4º compasso. E nós estamos no 4º sistema evolutivo, né? 4º sistema evolutivo, não é isso? Então, esse é no 4º cadeia, 4º sistema evolutivo. Tem-se o entendimento de que os 4 evangelhos existem pelo fato de estarmos no 4º sistema evolutivo, né? E em compasso quaternário, na 4ª cadeia, né, evolutiva. Tudo 4, né? Neste compasso quaternário, temos nas 4 cadeias iniciais do 4º sistema a sequência: físico denso, vital, emocional e mental inferior. Então, são os 3 níveis que os evangelhos se mostram, né? Pelo físico denso, pelo vital, pelo emocional e pelo mental inferior. Consequentemente, a 5ª coisa é o mental superior. A 5ª coisa é o mental superior, evidentemente. Podemos perceber, na sequência dos evangelhos, diferenças através dos vários assuntos que foram evidenciados, né? No Mateus, o Mateus via pela parte física. No quaternário, ia pela parte física. A genealogia de Jesus o Cristo. Primeiro, a genealogia de Jesus o Cristo. Segundo, o nascimento de Jesus o Cristo. Tudo físico, né? Terceiro, a fuga para o Egito. E quarto, a matança dos inocentes pelo imperador, né? E depois a volta ao Egito. Então, sempre eventos físicos. Em Marcos, por sua vez, ele dá uma natureza vital. Não? Então, Mateus, físico. Marcos dá um enfoque vital para o seu evangelho, né? Então, ele fala sobre, primeiro, João Batista. Segundo, João dá o testemunho de Cristo. Terceiro, ele revela o batismo de Jesus. Quarto, a tentação de Jesus. E depois, 5, Jesus voltando para a Galileia. Lucas, o terceiro evangelista, ele se liga no processo emocional. Então, ele cita, primeiro, Zacarias e Isabel. Segundo, predições referentes a João Batista.
Terceiro, a felicidade de Isabel, o encontro de Maria e Isabel. E quarto, predição do nascimento de Jesus. E depois ele fixa a visita de Maria a Isabel. Maria grávida, Isabel grávida, as duas se encontraram, né? Então, isso aí. E Maria gerou Jesus, Isabel Maria gerou João Batista, né? Inclusive, a própria Isabel, diz no Evangelho, ela diz que João se mexeu no ventre dela, né? Quando a Maria chegou perto dela, os dois estavam nos ventres, né, para nascer, e João Batista ele se estremeceu, se mexeu no ventre dela. Ela sentiu, né? Muito bem. Então, agora então nós vamos aqui pegar parábolas. Então agora vamos ver, só esqueci aqui. João, a parte mental. A parte mental, hein? João, evangelista, hein? Primeiro, a encarnação do verbo, ele fala, a parte mental, superior, hein? Segundo, o testemunho de João Batista. Terceiro, João Batista repete seu testemunho. Depois, quarto, o batismo de Jesus. Depois, os discípulos que seguem a Jesus, se conforme João, né? Então, isso aí são fatos ligados à parte mental superior. Muito bem. Então, agora vamos ver, vamos analisar, vamos dar uma análise aqui de 10 parábolas. Eu selecionei 10 parábolas para a gente analisar. Nós vimos que no conteúdo são 40 parábolas, mas aí seria muito extenso, né? Daria para fazer, mas levaria muitas vezes. Pode ser que alguma outra vez na frente a gente possa fazer fazer vários encontros para analisar as parábolas que nós não analisamos nesse momento. Isso para o futuro pode ser feito isso. Eu já estou pensando isso, analisar outras parábolas. Mas no momento eu escolhi 10 parábolas muito importantes. A primeira parábola que nós vamos analisar aqui é a parábola do grão de mostarda. Lucas 13, 19 e 18. Né? A parábola do grão de mostarda. O texto diz o seguinte: e dizia: aqui é semente semelhante ao reino de Deus, e aqui eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então, ele diz que o reino de Deus é justamente como um grão de mostarda, né? É como um homem que joga o grão de mostarda no chão, e depois ela nasce, faz uma horta, uma grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. Né? Então, é verdade, né? Então, é por isso que a Sociedade Brasileira de Biose, ela tem uma interpretação iniciática bastante interessante, né? O seu símbolo, o lema da Sociedade Brasileira de Biose, feita pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, é do latim, Spes semis in semine, ou seja, a esperança da colheita reside na semente. Olha só que o nosso mestre seguiu justamente o entendido nessa parábola de Jesus, né? A parábola do grão de mostarda. Né? Então, spes mestres in semine. A esperança da colheita reside na semente. E é sempre assim. E é sempre assim que todas as grandes humanidades, raças, evoluem dessa forma. Né? Ela evolui, depois vem os manus, tiram uma semente e fundam uma nova corrente evolucional. É a semente que determina o processo evolutivo na humanidade. Por isso que Jesus dá uma grande importância à semente da parábola a parábola do grão de mostarda. Muito bem. Vamos ver agora a segunda parábola que nós vamos ver. A parábola do joio. Mateus 13, 24 e 30. O texto agora da parábola. Propôs-lhe outra parábola, Jesus, né, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E lhes disse o dono, né, da terra: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Eles queriam arrancar o joio, né? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então é assim fez. Né? Então, veja bem, isso é interessante, essa explicação da parábola, né? Plantaram o trigo, veio alguém, jogou o joio, né? E depois os empregados queriam arrancar o joio, né? Aí o dono da fazenda disse, não, deixe crescer junto, deixe crescer juntos os dois, depois, quando estiverem crescidos, a gente pega o joio, joga no fogo e aproveita o trigo, né? Muito bem? Isso é muito importante. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo-lhe, explica-nos a parábola do joio do campo. A multidão foi embora. E os discípulos, então, se reuniram com Jesus e disseram assim, mestre, nos explica para nós o que significa a parábola do joio e do trigo, né, do campo. Né? E ele, então, Jesus, respondendo, disse-lhes, isso está no Evangelho, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Veja bem, o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançarão esse joio na fornalha do fogo. Na fornalha. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus falou isso, né? Então, a parábola do joio do trigo é fantástica, né? E está intimamente ligado com o nosso tempo atual, terceiro milênio. Está tudo escrito. Depois nós vamos entrar nesse detalhe. Interpretação iniciática. Vamos ver agora a interpretação iniciática da parábola do joio do trigo. Né? Essa parábola explica a evolução dentro da noção das cadeias evolutivas. A corrente evolutiva segue, abrangendo estados de consciência dos mais variados. Então, as civilizações vão evoluindo, os povos, etc. Né? A corrente evolutiva segue. As consciências, apesar de diferentes, interagem e os seres mais evoluídos contribuem para a evolução dos menos evoluídos. Veja bem, é por isso que o dono do campo não permitiu que os seus empregados tirassem o joio. Por isso aqui, as consciências interagem. Então, veja bem, no processo humano, o trigo interage com o joio. Então, há a possibilidade do joio aprender com o trigo. É muito importante, né? Então, um irmão aprender com o outro. Então, tem muitos irmãos que fazem a parte do trigo, né? São espiritualizados. E tem o joio que não são espiritualizados. Mas Deus não separa os dois, deixa os juntos. Por quê? Existe a possibilidade daqueles que têm espiritualidade passarem ensinamentos para aqueles que não são espiritualizados, que é o joio. Né? Então, há uma possibilidade. Né? Por isso que o dono da propriedade diz, não tirem o joio, não separem. Depois, no final, na ceifa, nós tiramos o trigo e o joio e separamos, e o joio a gente queima. Né? Entretanto, juízos ocorrem em tempos específicos. Nos grandes juízos, consciências não compatíveis com o estágio evolutivo programado são retiradas do cenário e lançadas em outras esferas evolutivas, globos escuros, onde o nível de evolução é inferior. Daí a expressão prantos e ranger de dentes. Mas, afinal, todos têm a chance de prosseguir no caminho evolutivo. O que Jesus contou a respeito do joio e do trigo é o que está acontecendo agora. Sempre aconteceu, mas especificamente, claramente, é o que acontece no terceiro milênio. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, foi muito claro na sua revelação. Ele disse, quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Vai reencarnar onde? A divindade tira esses seres, os seres que não estão em condições de nova civilização, e eles nascem em globos obscuros. O professor falou, nascem em globos obscuros, para lá reiniciarem a sua redenção, para fazer a sua redenção. Vão para globos obscuros. Né? E agora, todos têm a chance. Sempre lembrando o seguinte, olha, sempre lembrando, nós não sabemos. Não sabemos quem vai e quem fica. Isso é Deus que sabe. Ninguém pode saber se vai ou se fica. Deus é que sabe. Através da lei do karma, que é através da lei justa e perfeita.
Mas sabemos do seguinte, que aqueles que vão para os mundos obscuros, não é isso? Jesus falou que era um lugar onde havia choro e ranger de dentes. Jesus deixou no Evangelho. Que são mundos mais inferiores à Terra, então nos planos mais inferiores, na época das cavernas. Né? Agora, é importante o seguinte, olha, Deus não castiga nem pune. Deus é amor e perdão. Deus dá sempre nova oportunidade. É amor. Então, aqueles que forem enviados para os mundos obscuros não estão sendo castigados. Vamos repetir. Aqueles que saírem da Terra e forem levados para mundos obscuros pelo universo não estão sendo castigados. Estão recebendo novas oportunidades para a sua redenção, para a sua evolução espiritual. E depois tem outra coisa muito importante que acontece no universo, acontece no sistema solar e em outros sistemas. Essas pessoas que saem da Terra são mais evoluídos do que aqueles que estão no mundo das cavernas. Então, sabe o que vai acontecer? Aquelas consciências que saírem da Terra e reencarnarem nos mundos primitivos, eles vão ajudar os seus irmãos que estão lá naquele plano evoluído. Né? Então, evidentemente, vai fazer aquilo que aconteceu na Terra. Né? Eles vão ensinar a acender o fogo, vão inventar a roda, vão inventar um monte de coisa para aqueles seres lá. E vão ensinar também hábitos de comportamento. Né? Aqui na Terra, eles não estavam condizentes com o comportamento, mas lá eles têm um comportamento que, para eles, mais inferiores, é superior. Né? Então, veja bem que Deus, então, interage, une as consciências para que uns ensinem para os outros e todos sejam beneficiados por esse contexto. Né? Isso chama-se amor. Deus é amor e perdão. Né? Muito importante. Então, todos têm a chance de prosseguir no seu caminho evolutivo. Isso é muito importante. Né? Agora, nós tivemos aqui, já no cenário terreno, a questão da vinda de seres, né? de seres para cá no passado, né? Exilados de Capela, o planeta Capela, da constelação do Cocheiro. Existe existe uma estrela chamada Capela, e lá existe um planeta que gira ao redor de Capela. E há milhares de anos, né? Houve uma separação também do joio e do trigo. E muitos foram trazidos para a Terra. Muitos que estão na Terra lá faziam coisas bárbaras, né? Guerras atômicas, matavam gente, etc. E o próprio Espiritismo nos conta isso. Aliás, existe um livro também que todos devem ler, muito importante, o livro de Edgar Armond, no Espiritismo, Exilados de Capela. Um livro muito, muito interessante de ser lido. E o próprio Espiritismo, então, fala que muitos daqueles seres espirituais que nos ajudam a evoluir no momento atual foram exilados de Capela. Olha só. Eu não vou citar nomes, mas muitos vieram de Capela no estado para a redenção e aqui na Terra se regeneraram, evoluíram, até atingindo um nível de espiritualidade suficiente para nos ajudar a nossa evolução. Olha só como a bondade de Deus. Isso acontece no universo inteiro, não é só na Terra. Isso é um processo de evolução que acontece em todas as galáxias, em todos os sistemas solares e assim por diante. É a lei de Deus. Muito bem? Então, às vezes, é muito importante, então, o entendimento dessa parábola, né? A parábola do joio e do trigo, né? Escrito de Mateus. Muito bem. Vamos agora para a parábola número 3. Parábola número 3. A parábola da rede. Texto, Mateus 13, 47 e 50. Hein? Parábola, texto. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mau mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, puxam para a praia, os pescadores. Né? Assentando-se, apanham os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim que faziam e fazem. Né? Joga a rede, traz os peixes. Aqueles peixes que são comestíveis, eles guardam. Os que não são comestíveis, às vezes são peixes que prejudicam a saúde do ser humano, eles jogam novamente na água. Né? Então, Jesus falou isso. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus, farão a separação entre os maus e os justos. Assim como os pescadores separam os peixes, né? Os bons e os ruins retornam, né? Para a água, assim também Jesus falou que na consumação dos séculos, ou seja, no fim de ciclo, os anjos virão e farão justamente essa separação entre maus e justos. E lançá-los-ão na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A mesma coisa, né?
no mesmo sentido, né? Os anjos vêm, fazem a separação, e esses seres, então, não reencarnam mais na Terra, vão reencarnar em globos obscuros. É um processo de evolução. Né? Então, essa parábola da rede também... Veja, Jesus sempre falando nesse processo de transformação da civilização. Ele sempre bate nisso, né? A transformação da civilização para um porvir melhor, né? E para a recuperação de todos. Né? A interpretação iniciática podemos dar, né? Podemos dar uma interpretação iniciática para essa parábola, a parábola da rede, né? Também nessa parábola é enfatizado o processo seletivo que ocorre nos julgamentos parciais e finais. Obedecidos os ciclos evolutivos, entretanto, todos ficam sujeitos aos julgamentos, mas a lei não separa os diversos estados evolutivos para dar oportunidade idêntica a todas as consciências. Entretanto, os anjos, ou seja, as hierarquias construtoras, de tempos em tempos, agem na seleção dos estados de consciência, colocando cada anjo, cada um no seu plano vibratório específico. Então, durante a evolução, o que está aqui na interpretação inicial, durante a evolução, a lei não separa entre bons e maus, aqueles que têm aqueles que não são evoluídos e aqueles que são evoluídos. Não, deixam viver juntos. Porque os não evoluídos têm a chance de aprender com os não evoluídos. Né? Agora, chega um momento que os anjos vêm e fazem a separação. É necessário, né? Para que aquela região atinja um estado evolutivo mais avançado. Então, faz a seleção, o que estão condizentes com o novo ciclo continua, e o que não estão em condições são levados para mundos mais inferiores. E para fazer essa relação de ajuda aqueles que estão lá e fazer a sua redenção também. Veja bem que maravilhosa que é a lei de Deus justa e perfeita, através do amor. Aí está. Agora vamos ver a parábola número 4. É a parábola dos lavradores maus. Mateus 12, 1 a 12. Mateus. A parábola dos lavradores maus. É uma parábola extensa. Texto. E começou a falar-lhes por parábolas, Jesus. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela uma cultura, e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. Então, um homem fez uma vinha, né, e arrendou para uns lavradores e partiu para longe. Chegado o tempo, esse que fundou a vinha mandou um servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores o fruto da vinha. Então ele mandou um cobrador para que eles dessem para eles o fruto desse trabalho na vinha. Né? Mas estes lavradores, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora sem nada. Ele veio receber os frutos do trabalho, ou parte dos frutos, e os lavradores não aceitaram. Bateram nele, feriram e o mandaram embora, sem nada. E o chefe, então, o dono da vinha, tornou a enviar um outro servo. E os lavradores, o que aconteceram? E eles, apredejando-os, o feriram na cabeça e o mandaram embora, também tendo afrontado. Ele mandou um segundo servo para coletar os frutos do trabalho. Né? Os lavradores, o que aconteceram? Apedrejaram ele, o feriram na cabeça e o mandaram embora. Então, também não pagaram nada. Né? E o dono, novamente, tornou a enviar um outro, e estes o mataram. E há muitos outros, dos quais uns feriram e outros mataram. E o dono mandou sequencialmente vários empregados dele, né, para vir cobrar o fruto do trabalho desses lavradores na sua terra. Né? E eles mataram muitos. Mataram uma série deles sempre. Quando eles vinham cobrar, eles matavam. Tendo ele, chegou um momento, olha que interessante, tendo ele, pois, ainda um filho amado, o dono, enviou-o também a este por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. O dono pegou o próprio filho dele, amado, e enviou para fazer a cobrança do trabalho daqueles que estavam trabalhando, dos lavradores. Então ele pensou assim, Jesus disse assim, que o pai pensou assim, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas o que aconteceu? Mas aqueles lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Isso, dou risada, mas é uma coisa triste. Dou risada, mas é uma coisa triste. É uma maneira simbólica. Né? Então Jesus contou. Quando mandou o filho dele, ele disse, não, nós vamos matar esse indivíduo e ficamos com a herança. Olha a maldade, a maldade. Né? E pegando ele,
mataram e lançaram fora da vinha. E o lançaram fora da vinha. Olha que coisa impressionante que Jesus contou, né? Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará vinha a outros. Ainda não lês a Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça na esquina. Isso foi feito pelo Senhor. É a coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando-os se foram. Então, talvez é uma parábola profunda que Jesus nos deixou, né? Justamente dos lavradores, né? A parábola dos lavradores maus. Né? Temos uma interpretação iniciática dessa parábola, né? A vinha representa o mundo, com seu projeto evolutivo determinado pela divindade. De tempos em tempos, o dono da vinha, ou seja, a divindade, envia emissários para receber o produto evolutivo do ciclo. São os avataras. Simbolicamente, né? Quando o dono manda esses cobradores para receber o produto do trabalho, então é um processo avatárico. Existem os veículos recebem aquele avatar e vão tentar entrar em contato com os lavradores, que são seres humanos. Né? Mas, então, esse é o processo de avatarização. Entretanto, quando ele mandou o seu próprio filho, ele mandou um avatar. E os mataram também, né? Deus mandou seu próprio filho, Jesus. Não é verdade? E o que aconteceu? Mataram-no também, né? Uma coisa impressionante. Entretanto, aqueles que estão na vinha os rejeitam e não oferecem o produto do seu labor. Finalmente, a divindade envia o maior de todos os emissários, seu filho amado. Mesmo assim, o matam. Em decorrência, o dono da vinha vem pessoalmente, ou seja, a lei universal manifesta-se, pune os lavradores e dá a vinha para outros. No final, o próprio dono da vinha vem, estabelece o juízo final. Ocorre o juízo final, ocorrendo então a separação do joio e do trigo, né? Juízo final. Acontece o juízo final com todas as consequências pertinentes. É o que acontecerá nesse fim de ciclo gasto e apodrecido, para o despontar da nova vinha ou nova civilização. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele bate sempre nessa tecla, né? Justamente, estamos vivendo um fim de ciclo gasto e apodrecido. Mas não é o fim dos tempos. Devemos imaginar isso. As pessoas mais religiosas podem dizer assim, é o fim dos tempos, vai acabar tudo. Não, não é assim. É o fim de ciclo gasto e apodrecido. Aí o professor nos diz, temos que reconstruir. Reconstruir ao brado que nos compete. Na verdade, nesse fim de ciclo, aqueles que têm consciência para isso têm que reconstruir. Na verdade, reconstruir. O professor não diz consertar. Veja bem, o professor Henrique de Souza, ele não diz assim, vamos consertar. Não adianta consertar, é reconstruir. É aquilo que já falamos. Jesus falou assim, Jesus, numa parábola, ele falou assim, não adianta pôr pano velho pano novo em pano velho. Jesus falou, não adianta colocar... Um momentinho só. O Jesus falou, não adianta pôr remendo novo em pano velho, né? Jesus falou, não adianta pôr remendo novo em pano velho. A pessoa tem uma roupa velha, rasgou, ela põe um remendo novo. O que acontece? O remendo é novo, então ele vai rasgar novamente a roupa velha. Então Jesus ensinava, não adianta pôr remendo novo em pano velho, é trocar toda a roupa, né? Uma nova. Então, realmente é o reconstruir. Por isso que o professor falou, reconstruir ao brado que nos compete. Reconstruir a família, a sociedade, tudo isso, os costumes, tudo assim. Né? Então, isso é muito importante. Então, isso é muito importante, o que o mestre Jesus falou, e o nosso mestre Henrique de Souza também sempre deixou claro a questão desse ciclo gasto e apodrecido que nós estamos vivendo agora. Né? É claro que, quando a gente fala fim de ciclo gasto e apodrecido, não é para a pessoa ficar assim, chocada com isso, que a sua emoção fica derrubada. Não, é o fim de ciclo, é o necessário.
É necessário fechar um ciclo e começar um outro ciclo. Então, nós devemos sempre pensar no novo ciclo, e trabalhar para esse novo ciclo. Isso é muito importante. Parábola número 5, que nós estamos vendo agora. A parábola da figueira. Lucas 21, de 29 a 36. Veja só que importante. Texto. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebentado, vós sabeis vós mesmos, vendo-as de que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, Jesus falou, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Quando ele fala de geração, não é a geração dele. Não passará este mundo até que tudo aconteça. Nós devemos entender isso na parábola. Não passará este mundo até que tudo aconteça, porque esse mundo vai entrar na quinta dimensão. Então isso vai acontecer, e está acontecendo agora no terceiro milênio. Que o nosso mestre falou, estamos caminhando para a nova civilização. Né? Jesus então falou, nessa parábola, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Repetindo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Continua Jesus, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez ou dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, Jesus, ele aconselha nas suas mensagens para aqueles meditar sobre essa parábola e tomar as devidas providências, né? Sempre manter o seu padrão vibratório elevado, né? E cuidar dos seus comportamentos, das suas atitudes, né? Sempre seguindo a lei de Deus, do amor e do perdão, para que essa realidade não seja impactante sobre ele mesmo, né? Que ele possa, então, passar por uma nova fase evolutiva. Então, isso é muito importante. Então, nós podemos olhar para a humanidade assim como olhamos para as árvores. Né? A interpretação iniciática, vamos lá, a interpretação iniciática. Podemos olhar para a humanidade assim como olhamos para as árvores. Assim como sabemos a sequência das estações, e que são inevitáveis, também podemos perceber os ciclos evolutivos humanos, observando as ações, comportamentos, atos positivos e negativos. Os cuidados pela vida objetiva podem embaraçar nossos sentidos e impedir nossas observações. Entretanto, os ciclos evolutivos cumprem-se inevitavelmente. Ciclos evolutivos cumprem-se inevitavelmente. Né? Jesus mostra a importância da manutenção do padrão vibratório para que percebamos os processos evolutivos, através do que ele, na época, denominava por oração e vigilância. É o que na eubiose, a dona Helena, a esposa do nosso mestre, ela ensinava a vigilância dos sentidos. Devemos ter por meta a vigilância dos sentidos, de toda a nossa... sempre vigiar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, para irmos evoluindo. Somos os seres humanos, somos todos seres humanos. Temos as nossas limitações, temos as nossas propensões iniciáticas, tudo, mas temos que nos aperfeiçoar, justamente através da vigilância dos sentidos. Né? Vigilância dos sentidos para que a consciência superior manifeste sempre e nos possibilite observar a realidade dos acontecimentos que nos cercam. Então, é muito importante a gente observar todo esse conteúdo, porque a gente vê que tudo que Jesus falou está acontecendo na realidade. Devemos dizer o seguinte, os ciclos acontecem no planeta Terra. Né? Tivemos o ciclo lemuriano, a Lemúria sumiu sob o fogo, depois o ciclo Atlante sumiu sobre a submersão, depois agora nós estamos vivendo o ciclo ariano. Agora, uma coisa é importante o que está acontecendo. A raça ariana não vai sumir numa catástrofe. Vai ser diferente. Nós estamos vivendo num momento diferente. A raça ariana não vai sumir numa catástrofe. O que vai acontecer é a separação. A raça ariana vai sofrer um processo de separação através desse julgamento. Então, vai separar
aqueles que estão conscientes e harmonizados com a nova civilização, e aqueles que não têm harmonia com a nova civilização irão para planetas mais primitivos. Mas todos debaixo da lei cósmica justa e perfeita do amor de Deus. Todos recebendo o amor de Deus para que todos se progridam e um dia se encontrem, como Jesus falou, na casa do Pai. Mas devemos dizer o seguinte: o processo que nós estamos passando hoje no planeta Terra nunca aconteceu no planeta Terra. Nunca aconteceu. O planeta Terra está passando para a quinta dimensão. Não vai acontecer catástrofe. A raça ariana realmente vai chegar na nova civilização e vai começar a sinarquia. Vai começar o processo da sinarquia no ano 3005, a partir do ano 3005. Mas é claro que vai haver uma depuração. Os espíritas falam isso, né? Os nossos irmãos espíritas falam também a esse respeito, nos seus conteúdos, nos seus ensinamentos, né? Eles falam que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Então, os mestres que dão aulas, dão os seus ensinamentos no Espiritismo, também falam sobre isso. Todos os mestres falam a mesma coisa. E Jesus veio dar uma síntese disso tudo há mais de 2000 anos, né? Nos ensinando essa questão da importância da observância do nosso comportamento, dos nossos estudos, a fim de que sejamos todos não sabemos quem vai e quem fica, mas temos que trabalhar para a evolução das consciências numa casa do Pai, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem? Então, aqui eu estou passando a palavra para o nosso irmão Carlos, para que a gente possa agora continuar com todos os nossos irmãos que estão presentes, para trocarmos ideias, né? E passemos para momentos importantes. Antes, eu quero aqui dizer o seguinte, olha, Carlos, você quer falar alguma coisa, Carlos? Tá, eu ia fazer uma pergunta, mas Depois eu vou falar uma coisa. Depois a gente dá os recados, né, professor? Pode falar, Carlos, pode falar. Então, Jesus veio há 2000 anos atrás, mas a impressão que dá, professor, é que o trabalho dele, a realização desse trabalho, precisava desse tempo, de 2000 anos, né? Tanto é que a Terra atingiu agora a quinta dimensão e também a questão da regeneração. Então, aqui tudo vai se regenerar para que a gente possa ter aí uma sexta raça, a raça bimânica e a tabimânica, e a implantação do quinto sistema. Então, a gente acha que alguma coisa não deu certo, mas, de alguma maneira, tudo se resolve, né, professor? Não, tudo se resolve, porque a ciência, o universo todo está sob a orientação da lei divina, né? A lei divina é justa e perfeita, né? Justa e perfeita, e debaixo do amor e do perdão. Agora, esses ciclos acontecem. Agora, o que os seres em evolução têm que perceber é justamente o andamento desses ciclos e se comportar de acordo com aquilo que Deus e os mestres nos ensinam, né? O nosso comportamento agora, nesse momento, é prestar atenção nisso. Fim de ciclo, gás apodrecido, início de um novo ciclo. E a nossa atenção é justamente cuidarmos do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, cuidarmos das nossas obrigações com os nossos semelhantes e agirmos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus e todos os mestres que nos ensinaram isso, né? Buda, e Jesus e outros tantos, né? Seguir o nosso processo de evolução, né? Isso é muito importante. Então, Jesus, naquela época, em nenhum lugar fala-se isso, somente na eubiose que eu constatei isso, né? Através do ensinamento do nosso mestre, Jesus veio dar um adiantamento justamente à nova civilização, à sinarquia. Ele veio jogar isso, né? Essa possibilidade, né? Então, naquele tempo, haveria duas colunas, né? O trabalho de Jesus o Cristo como espiritual e o trabalho de Roma, dando a base material, né? A base material, quer dizer, a parte espiritual e a parte material. E Roma fez o seu trabalho, né? Tornou-se uma grande potência, depois ruiu, se degenerou, né? E Jesus foi crucificado, né? Mas o ensinamento ficou. É verdade? E agora, nesse momento atual, nós estamos passando o fim de ciclo, e isso vai acontecer inevitavelmente.
essa transição, passagem para o terceiro milênio, para a nova situação e a sinarquia, vai ocorrer inevitavelmente, mas com a separação, né? Então, Deus vai fazer tudo de maneira justa e perfeita, através do amor e do perdão. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Recadinho de sempre, né? Hoje, nosso episódio de número 202. Olha aí, temos 202 programas do projeto Iniciação. Então, nosso pedido aqui de sempre, né? É que você que está assistindo aqui ao vivo agora, ou que veja o programa gravado depois, porque esse programa ele fica na internet, e para que você, primeiro que você curta o vídeo, né? Clica ali no like, né? Sempre que tem uma nova curtida, o YouTube ele envia essa transmissão para outras pessoas que estão na internet, que têm interesses nesse tipo de assunto, conforme a categoria aqui do vídeo, né? Então, é assim que funciona. Então, quanto mais curtidas tiverem, esse vídeo é mostrado para mais pessoas. Então, nos ajudam e também ajudam aquelas pessoas que estão buscando essa informação, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa está na internet, está procurando alguma informação, está pesquisando, ela não conhece e de repente acaba encontrando ali, né, o vídeo, o link, a informação. Então é uma troca, né? Entendeu? Então se inscreva no canal se for a primeira vez por aqui. E clica ali no sininho das notificações, porque daí você recebe as atualizações de todas as nossas atividades. E manda, né? Compartilha, manda para um amigo, uma pessoa que gosta. Olha aí, o Guazelli falando que o Schultz mandou prestar atenção no 26. E eu falei do 26/4 no programa passado, hein, Guazelli? É que o Guazelli falou ali, que o Schultz mandou prestar atenção no 26/4. É que no programa passado eu comentei do dia 26/4, que o Guazelli está comentando ali. Muito bom. Então, assim, um abraço aí para o Guazelli e para o Schultz também. E compartilha, manda esse conteúdo para uma pessoa que gosta desse conteúdo, né? Gosta desse tipo de assunto. Todos os temas aqui do projeto Iniciação, eles têm, né, uma abordagem exclusiva do professor Walter e serve como base de apoio, como informação, como base de pesquisa, aqueles que estão iniciando agora, tanto aqueles que já conhecem, né, como nós aqui, que já fizemos todo o processo da base aí dos graus, somos de série interna já há alguns anos, né? A gente sempre está atualizando e temos informações novas. E aqueles que estão iniciando, melhor ainda, porque você tem aí a oportunidade de ter se familiarizar com a linguagem, com os temas, né? Então é bem interessante, ajuda bastante. Você já chega nas aulas tendo mais ou menos uma ideia do que se trata, né? Daqui a pouco o Carlos vai passar aí uma informação, o número, né, dos departamentos, as informações. Ainda tem vagas aí em alguns departamentos, dá para encaixar nas aulas. Se não for de São Paulo, né, ou de uma cidade que tem algum departamento próximo, pode também fazer no online. Enfim, não fica fora, né? Tem todas as opções, qualquer local que você esteja, seja no Brasil ou no mundo, se tiver um sinal de internet, né? E quando tiver internet lá na Lua também, que essa semana passaram por lá, quando tiver aliás, lá tem, né? Que tem transmissão ao vivo, né? Mas a hora que, né? Então, se tiver algum morador lá e quiser participar, é só conectar aqui no Conexão, que agora não tem mais essa desculpa. Qualquer local do universo, a gente está conectado e mandando sinal aí para a galáxia toda. E voltaram ontem da Lua, né? Voltaram ontem, né? Exatamente. Então é isso, Carlos. O lado oculto da Lua, né? Eles passaram pelo lado da Lua e voltaram para a Terra.
Eu vi hoje que foi o ponto mais distante da Terra que houve tripulação, né? O lado oculto da Lua. Que já chegaram, né? É muito bom. Sabe, Bom, ficam vários minutos sem comunicação, né? Interrompe a comunicação exatamente. por Bom, rádio. vamos lá. O Guazelli coloca o seguinte: as parábolas. Deixa eu só responder uma coisa. Olha, eu quero responder aqui o nosso irmão Marcos Dias. Ele teve uma pergunta sobre o nome de Pitágoras. Tá. Eu quero responder. Eu não respondi naquele momento, porque existe uma divergência nas informações a respeito do nome de Pitágoras. Então, eu esperei hoje para fazer uma consulta, né, para dar uma resposta mais convincente para o nosso irmão Marcos Dias. Né? Então, vejam, ele, na verdade, a origem do nome, né? O nome Uni, de Pitágoras, Uni Pitius, é o nome do deus Apolo associado a Delfos. E também tem a interpretação de Pitius e Ágora. Ágora é praça, né? Tanto que os gregos se reuniam nas ágoras, né? Nas ágoras para discutir filosofia. Né? Então, é Pitia Ágoras. Então, a interpretação que se dão através desse conhecimento do Pitia Ágoras, né? Quer dizer, o deus Pito, de Delfos, falando na praça, né? A interpretação mais aceita é aquele que foi anunciado por Pitia, ou também que fala na Assembleia de Pitia, ou aquele que veio de Delfos. Então, essa é uma interpretação. Agora, tem uma outra interpretação que eu sei disso há muitos anos, e eu acho que essa interpretação ela é mais coerente, no meu modo de ver. No meu modo de ver, essa interpretação é mais coerente do que essa que é falado de Pitia, né? Então, quando Pitágoras foi para... Ele saiu jovem, né, do seu lugar onde ele nasceu, numa ilha pertencente à Grécia, e foi para o Egito, jovem. Né? E quando ele chegou no Egito, isso é uma outra versão do nome dele, né? Os hierofantes egípcios perceberam nele uma condição de sabedoria enorme no Pitágoras. Então, eles deram o seguinte nome, Pitagora. Então, Pitagorá significa, ou seja, aquele que sabe tanto de Deus como do sol. Pitá significa Deus. Go é sabedoria e Ra é o sol. Eu gosto muito dessa explicação, viu? Eu gosto mais dessa explicação do que a outra que eu não posso dizer qual é a correta, porque somente um mestre podia dizer isso, né? Então, mas eu gosto mais dessa aqui. Pitá, Deus. Go, sabedoria. Ra, sol. Então, aquele que sabe tanto de Deus como do sol. Go é sabedoria, porque aí tem Gotama, né? Siddhartha Gautama. Go é sabedoria. Então, essa resposta me esclarece muito mais do que aquela primeira que eu dei. Então, aí está a resposta. Eu não vou falar sobre Pitágoras hoje, é um assunto mais vasto, né? Mas eu vou escolher um determinado momento para encaixar aqui um estudo sobre Pitágoras. Né? É muito importante. Isso numa próxima encontro. Muito bom, professor. Então, dando sequência aqui, o Guazelli coloca: as parábolas somente servem aos iniciados para que possam traduzir aos discípulos? As parábolas é uma linguagem simbólica, né? Então, não é qualquer pessoa que vai entender a parábola. A pessoa tem que estar disposta a entender isso, né? Então, a pessoa tem que ler a parábola e entender por trás da parábola o que significa, né? O que Jesus diz, que muitos não entendem a parábola. Né? E ele fala, no Evangelho diz que normalmente os discípulos não entendiam a parábola. Jesus falava as parábolas para o povo, depois, em particular, com os discípulos, Jesus explicava a parábola para eles. Explicava. Porque eles não conseguiam entrar a fundo no significado da parábola. Então, a parábola tem essa duplo significado. Né? É uma linguagem simbólica, né? E que possibilita que aqueles que estão no caminho da iniciação, que estão se dedicando, possam entender verdades profundas da lei cósmica, né?
Ao mesmo tempo, ela limita o entendimento de muitas pessoas que poderiam usar esse entendimento para praticar atitudes não condizentes com o amor universal. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte, professor: como pode existir o perdão se Deus não julga? Pois é, veja bem, olha, é claro que o julgamento de Deus é um julgamento divino, né? Um julgamento divino. Existe o julgamento divino. O julgamento que Deus avalia, né? Existem leis. A lei do karma, por exemplo, ela julga. A lei do karma julga, né? É uma lei de Deus. A lei do karma faz a ponderação do comportamento do indivíduo, né? E estabelece a situação que o indivíduo deve passar, a consciência, para tirar proveito no seu processo evolutivo, né? Então, agora, é claro que, de maneira humana, a gente pode dizer que Deus julga. Vamos dizer, no julgamento, no primeiro julgamento, Deus avalia. Deus não faz um julgamento, Deus faz uma avaliação. Ele faz uma avaliação e vê o que é o melhor para a consciência, né? Através das suas leis, né? Então é assim. Deus avalia e vê o que é o melhor para os seus filhos, né? E aí, sempre visando, através do amor, dar a possibilidade do avanço espiritual. Ele também coloca o seguinte, professor: qual o sinal que aparece para o final da Kali Yuga? O sinal que aparece para o final da Kali Yuga é justamente a tendência da humanidade, de parte da humanidade, seguir um caminho evolutivo superior. A Kali Yuga é a idade do ferro. Então, uma parte da humanidade, não é toda, uma parte da humanidade. A gente pode dividir a humanidade em 3/3, né? 3/3. Na verdade, 70% ou até 80% da humanidade não está em condições da nova civilização. No mínimo, 70%. No mínimo. Né? 1/3 tem a possibilidade da nova civilização. 1/3. Também aí precisa ver a avaliação. Só a divindade vai avaliar quem pode e quem não pode. Mas esse terço já está atualmente se manifestando de acordo com a Satyuga, a Idade de Ouro. Muita gente já está se comportando de maneira adequada à Satyuga. E muitos continuam no seu processo evolutivo, aplicando, se comportando de maneira involutiva, né? Praticando crimes, praticando desonestidade, corrupção e assim por diante. Né? Esses todos já estão com a passagem carimbada para outros planetas. E eles não percebem isso. As pessoas que estão envolvidas nesses processos todos, que prejudicam os outros e se envolvem em uma série de ações não humanitárias contra os princípios do amor e do perdão, eles não percebem. Eles pensam que estão levando vantagem. Eles sempre pensam que estão levando vantagem, mas não. Quando morrer, ou aí Deus vai determinar no momento, pode ser imediatamente ou depois de uns anos, ele vai ser tirado da Terra e vai para outros planetas para recomeçar o seu processo evolutivo, né? Mas o sinal que aparece para o final da Kali Yuga é justamente esse processo de transformação. Fim de ciclo, gasto acontecido. Aqueles que estiverem prontos passam para o novo ciclo. Aqueles que não estiverem prontos não passam. Muito bom, professor. O Marcos Dias ele coloca: professor Walter, poderia nos explicar esotericamente acerca da conformação geodésica ou geográfica da Terra futura quando o atual ciclo terminar? Bom, veja, os ensinamentos dizem, na eubiose, a gente tem ensinamentos a esse respeito, que a Terra ela pode sofrer aí mudanças nesses 1000 anos, algumas mudanças, né, evolutivas, mas eu posso dizer com certeza o seguinte: nós vamos passar por uma quinta dimensão. Então, o sentido da evolução terrestre vai ser passar do mundo físico para o mundo vital. Veja bem, eu volto. Desce vida energia e sobe vida consciência. Nós viemos, veja, é simples entender isso. Tivemos no mundo a Lemúria. No início da raça lemuriana, eles viviam no plano vital. Não tinha o físico denso, viviam no plano vital. Depois foram se densificando, até atingir o corpo físico denso, não é isso? E receberam a vinda de Lúcifer para despertar a tríade superior. Depois, então, houve a evolução para a Atlântida. A Atlântida se densificou mais ainda. Os homens e mulheres de Atlântida tinham um corpo mais denso do que o nosso. Era um denso, muito denso. Então, a densidade foi máxima no processo evolutivo. Agora, na raça ariana,
a densidade já está tornando-se menor, não é verdade? E futuramente, menor ainda. Num dia a Terra vai mudar para as consciências da Terra vão passar a viver no mundo vital, assim como os lemurianos viviam, mas um mundo vital diferente. Não aquele vital arcaico, né? Mas um vital já evoluído, um processo evolutivo maior. Aí sim, o que nós temos registros, a Terra vai passar por transformações físicas muito importantes. Na verdade, isso na biologia a gente sabe, através de revelações do mestre, de livros, etc. Né? Ensinamentos que vêm da Índia, né? E nós vamos ter coisas muito importantes. A Terra vai absorver a Lua. Isso tem na neurobiologia e tem esse conhecimento. A Terra absorve a Lua e um planetóide que gira, um planetóide justamente entre Marte e Júpiter, Ceres, vai ser absorvido pela Terra. Então a Terra vai crescer muito de tamanho. E é claro que muitas transformações vão ocorrer na Terra, né? Muitas transformações vão acontecer na Terra. Mas, importante, essas transformações não serão sentidas pela civilização da época, porque eles estarão no vital. Perfeito? Eles estão no mundo vital, então o que acontece no mundo físico não vai interferir no mundo vital. Mas a Terra está passando por essa transformação. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei dizer. Eu não sei. E nunca encontrei na eubiose ou em outro documento por que a Terra vai passar por essa transformação. Não sei. Não tenho a menor ideia. Os mestres devem saber, sabe? Mas a Terra vai passar por essas transformações, né? Por um processo evolutivo que a divindade planeja para o sistema solar, e assim por diante. Né? Mas, então, vai ser, no momento que as transformações geodésicas, que o nosso irmão fala, né? Geográficas da Terra futura, pode acontecer algumas transformações aqui, mas em menor quantidade. Mas, futuramente, vai haver uma grande transformação na Terra. E essa transformação acontece no plano físico denso, mas a humanidade daquela época estará vivendo no mundo vital. Então, não vai sentir essas transformações que ocorrerão no mundo físico denso. Muito bom, professor. Catira, você quer falar alguma coisa sobre o dia 26 de abril? Eu já comentei que o Gazelli tinha comentado, né, no programa passado, ele fez um outro comentário, eu falei, não é Plutão, é Urano que vai entrar em Gêmeos, né? Isso. E vai ter uma conjunção exata, né, de Urano, que ele vai entrar em Gêmeos agora exatamente no dia 26, na virada de 26 para 27, ele vai entrar junto com o planeta Vênus, né? Vai ter uma conjunção, mas é a entrada. Só que assim, a Urano ele fica 7 anos, né? Então é todo um processo. Então isso provoca uma transformação, tanto no sentido assim geral do planeta, né? Porque ele é um planeta geracional. E também tem um impacto direto no sentido assim transformador, de mudar coisas, de ter rupturas, ter rompimentos. Aí no signo, em todos os signos mutáveis, tá? Então Gêmeos, podem anotar aí, ó, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Esses 4 signos já estão sentindo, na verdade, eu tenho notado aqui com as consultas, o pessoal que eu atendo, já sente, né, esse impacto. E para quem não é desses signos e quiser olhar rapidamente, né, pode olhar no seu mapa, quem não tem o mapa, pode pegar na internet, joga aí naqueles sites que colocam os dados e aparece lá as informações. Você vai olhar lá no mapa qual é a casa que tem um desses signos. Principalmente o signo de Gêmeos, tá? Aí você olha a casa, aí lá tem a casa, né? Qual é a casa, né? Então, o que representa aquela casa e naquele local que tem o signo de Gêmeos é onde tem essa incidência que está começando agora e ele dura um ciclo aí de 7 anos. É um ciclo bem relevante, principalmente porque ele está entrando com o planeta Vênus, né? Que tem uma tônica bem... que é um planeta pessoal, então ele tem uma relevância bem interessante, por isso que está sendo aí
bastante falado por esses dias. Então, vai entrar agora a partir do dia 26. Muito bom. Professor, o Marcos Dias ele coloca o seguinte: a lei é infinitamente misericordiosa conosco, porém não é cega. Sim, exatamente. Não, a lei é justa e perfeita. Ela não falha. A lei cósmica não falha, não falha. Só que ela aplica a lei para a recuperação do indivíduo, não é verdade? É que nem, olha, veja bem, uma família. Na família acontece, as pessoas não percebem isso, né? A mãezinha pega o menininho, a menininha põe de castigo. Ah, você faz uma coisa ruim, senta no banquinho aqui, vai ficar 5 minutos aqui sentado de castigo. Os psicólogos dizem que não é ruim isso. Os psicólogos dizem que não é ruim isso aí. Ruim é bater na criança. Não vai bater na criança, né? Isso aí não dá, não resolve, né? Bater não. Mas põe de castigo, 5 minutos. Fez alguma coisa errada, fica lá. Então, veja bem, mas a mãe faz isso por amor. Quando a mãe põe o menininho ali de castigo, põe por amor, ela não tem ódio do filho, põe por amor. Para quê? Para o menino ter um comportamento, a menina, um comportamento adequado para o seu futuro. Na verdade, para que ele não cometa aquele comportamento que não é adequado no futuro. Então, é para o bem do seu filho. E a mãe, então, é a projeção da mãe cósmica, né? Da mãe divina. Então, o que acontece na família, o que acontece na nossa família, de maneira geral, é aquilo que acontece na família universal, né? Deus, então, não castiga Deus é rigoroso. Deus, ele não é rancoroso, ele é rigoroso. Ele tem rigor na lei. A lei não falha, mas é justamente para dar a oportunidade do indivíduo para o indivíduo evoluir, né? Muito, muito bom, professor. O pessoal está agradecendo o professor Guazelli por compartilhar o conhecimento. O Marcos Dias também. Ótimo. Muito obrigado, professor Walter, pela atenção, carinho. Nós agradecemos a presença de todos. Nós que agradecemos a presença de todos. E torne-se membros do canal aí. Como é que assine ainda? Faz a sua inscrição. Faça a sua inscrição e divulguem para os seus amigos. É uma coisa muito boa, né? Os amigos que quiserem ver, divulguem, né? Divulguem. Amigos e inimigos. Amigos e inimigos, isso. Forneço esse vídeo para Exatamente, amigos e os inimigos. Não pode esquecer disso. A lei de Deus, tem que ser a lei de Deus, para amigos e inimigos. De Jesus falava isso, né? Isso. O Elias Seile, ele coloca o seguinte: os signos realmente interferem na vida ou são na nossa vida e são confiáveis? Veja bem, nós devemos ter o seguinte problema, velho. O signo, ele dispõe, mas não impõe. Tudo bem? O signo dispõe, mas não impõe. É claro que isso que a influência do signo realmente é indiscutível. É indiscutível, né? Porque nada acontece por acaso, tudo acontece dentro do cosmos, é programado, né? Mas o signo determina uma possibilidade de comportamento para o indivíduo de maneira a trazer para ele a maior possibilidade do seu avanço espiritual, não é verdade? Mas o signo não impõe. Não, ele dispõe, mas não impõe, perfeito? O que manda é a consciência do indivíduo, né? Mas que o signo ajuda. E ninguém nasce... veja bem, o professor falou o seguinte: ninguém nasce no país errado, nem na família errada, nem no planeta errado, e nem na hora errada, não é verdade? Todo mundo nasce no lugar certo, na família certa, na hora certa, na conjunção planetária certa. É a lei de Deus. Muito bom, professor. Antes de passar os recados, então, por uma questão, né, professor, de compromisso, sábado que vem, dia 18, a gente não vai poder realizar o programa, né? Exatamente. Sábado que vem eu tenho um compromisso, viu, que não tem jeito nenhum é o dia inteiro, viu? É um compromisso, então eu peço escusa, né? Não poder, mas eu não tenho como me escapar desse compromisso, né? Então aí, sábado que vem nós não teremos o nosso encontro, mas sábado vai ser 18, dia 25 nós estaremos aqui novamente. Isso, dia 25 a gente... Isso. 25 estaremos aqui novamente.
Isso, a gente retorna dia 25. Como se diz lá na antiguidade em Portugal, rente como pão quente, né? Isso. Rente como pão quente. Isso. Então é isso, pessoal. Eu quero falar sobre o Centro de Terapias Holística, né, o Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando São Lourenço, faça uma visita também no Espaço Shakti Nova Era. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone, que pode ser via WhatsApp, o número é prefixo 35 de São Lourenço, o número é 997566874, e tem aí também o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora. E 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também no Departamento da Eubiose do Sumaré, que fica ali perto da estação Vila Madalena. Então, eu queria falar sobre o projeto de iniciação. Todo sábado, o professor Walter Teixeira de Andrade, no mesmo horário, às 20h40, realiza aqui o seu encontro, né? Projeto de iniciação. E lembrando que dia 18 a gente não tem por motivo de compromisso e a gente retorna no dia 25 de abril. E como já foi dito, né, sobre a série Peregrino, então eu vou colocar aqui os departamentos, né, fazer divulgação de quem tem interesse de fazer a série Peregrino presencial. Então, as aulas começaram em março, mas ainda tem possibilidade de fazer as suas inscrições. O departamento do Sumaré, que fica na rua Paracuê, 188, ele tem o telefone prefixo de São Paulo 11, o número é 99112-1707. Então, é só fazer contato e verificar o dia, horário, tudo, e agendar uma aula experimental, tá? Eu queria também falar sobre o curso Peregrino de Santana, que começou também em março, mas a gente ainda está aceitando inscrição de matrículas, né? Então, o telefone está aí, prefixo de São Paulo é 11, e o número é 99653-9000. Fica em Santana, na rua Conselheiro Saraiva, 538, próximo ao metrô Santana. E também o departamento da Moca, né? O departamento da Moca também teve início agora 6 de abril, né? Mas ainda dá tempo de fazer as suas inscrições. Então, o departamento da Moca fica na rua Conde Prates, 988, Moca, e para mais informações, o telefone está aí, o prefixo de São Paulo é 11, e o número é 2021-7290. Então, é só fazer contato. Então, os recados foram dados, deixa eu ver se tem mais perguntas. A Moca também, né, Paulo? Isso, eu falei da Moca já. Ah, você falou da Moca? Eu não percebi. Falei. Tá bom. Obrigado. O professor, tem a Maria Inês Fernandes. Boa noite, professor Walter e equipe. Gratidão por nos contemplar, né, com esses estudos tão importantes, nos enriquecendo com sua generosidade. Então, tem muita gente agradecendo, professor. Tem gente de Nova Chavantina também. A Maria Inês é lá de Nova Chavantina, Mato Grosso. Aí perto de você, né, Catira? Vila Rica. Eu só queria falar uma coisa do signo também. Eu queria fazer mais um conhecimento meu do signo, né? Eu sou peixes. Eu me dou muito bem com peixes. Peixes é muito bem. Mas o peixes, ele é muito assim aéreo, né? Ele fica peixe fica muito distante da Terra, assim, né? E interessante que o meu ascendente é touro. Então, veja bem, eu sou peixes, mas o meu ascendente é touro, a minha âncora, né? Então, não é aéreo, professor, é inspirado. Eu sou peixes, fico voando, mas eu tenho uma âncora que é touro, né? E também eu descobri que a minha relação dá bem com câncer e escorpião. Os dois, e realmente é verdade. Câncer e escorpião dá bem com peixe. E outra coisa são todos de água, né, professor? Câncer e escorpião. Então tem signo da água, é verdade. Tem afinidade, agora, né? Uma outra coisa que eu descobri também, que Virgem é um signo que apoia muito, se dá muito bem com peixes, né? Aí tem uma série de porque é o mutável, né? Hã? É o mutável, né? Porque o que eu falei, é Gêmeos, Virgem, Peixes e Sagitário.
Isso, comigo aconteceu isso, que a minha mãe era virgiana, né? Então eu me dava muito bem com ela me deu apoio em tudo. Então, veja, meus irmãos, quando a gente vê a Tá questão tudo do plástico, conectado, né? a gente diz assim, nada acontece por acaso, tudo acontece de acordo com o cosmos, está tudo interligado, né? Tudo é interligado, uma coisa está conectada com a outra. Né? É verdade, professor. Muita gente agradecendo, professora a Ana Cristina de Araújo também, esses encontros são inspiradores, só podemos agradecer a todos, professor Walter, Carlos e Gilberto. Gratidão, o pessoal está agradecendo bastante, viu, professor? Ótimo, perfeito, muito bom. Nós ficamos muito felizes e agradecemos a presença de todos, né? E o livro do senhor, professor? O livro já está na final, né? Eu estou agora terminando justamente falando sobre sinarquia, né? Falando sobre sinarquia, vendo todo o projeto sinárquico, como é que funciona, etc. Né? É um assunto complicado, difícil, né, para fazer a interrelação, né? Mas já está no final, já estou terminando. Ah, legal. Futuramente o senhor vai anunciar, né? Vou anunciar. Com certeza vai haver um lançamento, né? Um lançamento aí. Eu pretendo lançar como eu fiz no. Eu vou relançar o primeiro livro e lançar o segundo, né? O professor, a Eliane também, ó, ela também é pisciana com ascendente de touro. Tá vendo? E sempre me falam que juntos fazem equilíbrio. Exatamente. Eu brinco, para mim, viu, Eliane, eu digo que touro é a minha âncora, né? Então, eu não fico vagando por aí, tem a âncora. Muito legal, professor. Então é isso, pessoal. A gente só tem a agradecer, né? Primeiramente ao professor Walter pelo conhecimento que ele traz todo sábado aqui. E lembrando mais uma vez, por motivo de compromisso, sábado que vem, dia 18, não teremos o programa, a gente retorna dia 25 de abril. E eu quero agradecer a todos pela participação. Boa noite, bom final de sábado, bom domingo. E até o dia 25 de abril, nosso próximo encontro aqui com o professor Walter Teixeira de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Então, agradecer a todos pela presença, né, pela companhia. Um bom finalzinho de sábado para todo mundo, um ótimo domingo. E voltamos a nos encontrar aqui no dia 25. Anotem aí na agenda. Coloque um despertador, coloca lá um papelzinho na geladeira, faz um monte de coisa para não esquecer. Então, dia 25 estamos aqui de volta. Então, até lá e boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Gilberto, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra, uma felicidade muito boa, né? Até o dia 25 e luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.